Hoje nós vamos continuar a série de mensagens a respeito de perseverança. E nós temos podido ouvir aqui que a vida não é uma corrida de 100 metros. De fato, a vida é uma grande maratona. Interessante que quando a gente é mais jovem, nós queremos abraçar o mundo, nós pensamos que podemos fazer tantas coisas ao mesmo tempo, e depois, quando caminhamos para a maturidade, a gente começa então a perceber que, de fato, a vida é uma maratona. E quando nós pensamos numa maratona, o texto que temos usado aqui, nesta série de mensagens, ela está sendo baseada em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, e a palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O pastor Ricardo, ele tem trabalhado a partir desse texto e ele tem mostrado algumas coisas interessantes para nós. Por exemplo, quando esse texto diz que nós somos uma equipe vencedora. Ele olha para o texto de Hebreus 12 e, ao mesmo tempo, ele contextualiza dizendo que muitos vão, no tempo, fazendo parte desta equipe que, na verdade, o autor aos Hebreus retrata não no capítulo 12, mas no capítulo anterior, no capítulo 11, onde ele apresenta ali nomes de homens e mulheres que venceram e que são exemplos até, muitas vezes, de fé. Portanto, você, a partir do momento que tem um encontro com o seu Redentor, Jesus Cristo, você começa a participar desta corrida, você está presente nesta prova. No entanto, o autor aos Hebreus faz questão de dizer que nós estamos correndo, mas ao nosso redor existe uma arquibancada, e nesta arquibancada nós temos aqueles maratonistas que já se foram, já venceram e servem hoje de inspiração para mim e para você, e instrução e exemplo para a nossa prova. E esses estão relacionados em Hebreus 11. No entanto, uma equipe vencedora também precisa se livrar de pesos adicionais. Por isso que o texto diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E aqui, sem dúvida alguma, nesta corrida da fé, a perseverança exige que você se livre, muitas vezes, de alguns erros que atrapalham tanto você, como também atrapalham o seu relacionamento com outras pessoas. Isso não significa que isso seja, talvez, um pecado que esteja agregado à sua vida. No entanto, se você percebe que existe um pecado, o autor aos Hebreus também está dizendo para você: livre-se do pecado que está envolvendo você e corra com perseverança a corrida. Portanto, uma equipe vencedora se livra dos pesos adicionais e, finalmente, persevera rumo ao alvo. E qual é o nosso alvo? Nosso alvo está na linha de chegada. E na linha de chegada você vai encontrar aquele que é o Redentor, Jesus. É Ele quem está desafiando e animando você dia a dia para que você prossiga na prova. Por quê? Porque a nossa tendência é olhar para os lados, é olhar para as circunstâncias, é olhar e tão somente olhar para o nosso sofrimento, e a gente se esquece de que esta maratona exige um olhar fixo naquele que é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. E é interessante que nós já conhecemos alguns maratonistas, já ouvimos a respeito de Abraão. Abraão é aquele que confiou nos caminhos de Deus. Ele confiou no Deus das promessas, e não apenas nas promessas de Deus,
mas ele sabia que Deus estava presente na vida dele. E é por isso que Abraão é considerado o pai da fé, a ponto de, se precisasse, entregar o filho dele em sacrifício, sabendo que Deus estaria no controle de todas as coisas. E a história nós podemos ver aqui na nossa primeira mensagem. O segundo maratonista foi Isaac. E o Isaac foi aquele que, para a sua prova, ele escolheu o parceiro, no caso dele, a parceira certa. E ali, nesta mensagem, nós podemos perceber o quanto o pastor Ricardo trabalhou na questão relacional, na questão conjugal. E por fim, domingo passado, nós ouvimos a respeito de Jacó, que alcançou misericórdia na prova. E eu coloco aqui alcançou misericórdia porque Jacó foi o suplantador, Jacó foi o enganador. No entanto, apesar dele, ele foi um maratonista vitorioso. E hoje nós vamos ter que fazer uma mescla a respeito de Jacó e do maratonista que eu quero apresentar para vocês. Por quê? Porque o maratonista de hoje, ele é um filho favorito. Mas ao mesmo tempo que esse maratonista é um filho favorito, ele é um irmão extremamente odiado. Este personagem de hoje, este maratonista, você vai perceber que ele fugiu da tentação. Ele correu da tentação. Mas é interessante que, por ele conseguir fazer a vontade de Deus, ele foi preso. Ele superou o ressentimento, ele superou o ódio, ele superou a dor que tanto ele passou em anos na sua vida a respeito da vingança. Ele superou todas aquelas coisas que, por vezes, nós não conseguimos superar na nossa vida. E é interessante que este maratonista de hoje é aquele que, por fim, depois de superar todos os obstáculos, ele ainda conseguiu perdoar. E é interessante que esse autor de tudo isso que nós estamos falando é José. E é uma história que certamente muitos de vocês aqui conhecem. E a minha tentativa aqui, nesta manhã, é relembrar um pouco desta história e contextualizar para que a gente saia daqui entendendo que realmente há um propósito nessa corrida que eu e você estamos envolvidos. Eu digo isto porque quando o autor aos Hebreus, preste atenção nisso, quando o autor aos Hebreus fala a respeito de José, ele usa apenas um versículo, 11:22, apenas um versículo, diferente de Abraão, diferente de Isaac e diferente até do pai de José, que foi Jacó, que teve ali registrado muitas coisas. O autor aos Hebreus fala apenas de um versículo. No entanto, quando você olha, quando você lê a biografia de José em Gênesis, você vai perceber que a história dele ocupa muito mais espaço na Bíblia do que Adão, do que Abraão, do que Isaac e do que o seu próprio pai Jacó. A história dele é distribuída em vários capítulos. E é interessante que, nesse sentido, se você quiser fazer um resumo da vida de José, você vai perceber que do 0 até os 17 anos, ele teve problemas internos e muitas mudanças na sua família. Nesse período, a família de José estava em mudança. Você olha no texto e, de repente, eles estão aqui, depois eles estão acolá. São mudanças e, ao mesmo tempo, você vê um período que incluía intensos conflitos, muitas discussões, brigas, sentimentos claros de inveja e de ódio. Os primeiros 17 anos de José, ele visualizou, ele participou de tudo isso na sua família. No entanto, dos 17 até os 30 anos, nesse período, a vida de José parecia sair do controle. Sabe por quê? Porque ele não conseguia decidir nada. Nada. Tudo era decidido pelos outros.
Tudo era decidido por alguém que colocou dentro de um buraco, por alguém que colocou dentro de uma prisão, por alguém que o esqueceu. Ele nunca conseguia, de fato, fazer assim: eu vou fazer isso, porque durante quase 20 anos da sua vida, as pessoas decidiram por ele. No entanto, no terceiro período da sua vida, dos 30 até os 110 anos, este homem vive um período de honra fora do seu país, honra num lugar estranho, honra na corte, no palácio do Egito, aonde ele podia inclusive acertar as contas com seus irmãos. E de fato, a história termina com belo exemplo daquilo que nós chamamos perdão. Eu queria começar falando um pouco da história de José, mostrando a vocês a família dele. Mas a família de José inclui nesse contexto 3 tragédias que eles tiveram, uma com Diná, Raquel e Rúben. Mas talvez você não esteja lembrado um pouco desse contexto da família de José. Então eu quero apresentar a você Jacó e as suas esposas. Tá? Vamos começar com Jacó. Hoje eu vou ter que trabalhar um pouco com Jacó. Não é a continuação da mensagem do domingo passado, mas é só para você entrar na história. Jacó, diferente de muitos aqui, ou igual a muitos aqui, ele tinha Lia como esposa. Eu não vou ficar voltando à história que foi contada domingo passado, mas vocês sabem como que Lia chegou à casa dele, à vida conjugal dele. Mas ele também teve Raquel como esposa. E nós estamos aprendendo aqui, e o pastor Ricardo está sendo muito sério nisso, não é brincadeira não, porque isso é bíblico. A partir do momento que você tem uma relação sexual com alguém, você está se casando com essa pessoa. Então, por isso que eu falo, tome cuidado com isso. Quando a gente olha para a história dele, você vai perceber que a história dele não ficou circunscrita apenas a 2 esposas. Ele teve também Bila. Quem era Bila? Ela era escrava de Raquel, ok? Escrava. E também teve uma outra esposa chamada Zilpa. Zilpa era escrava de Lia. Se vocês querem alguns nomes para os futuros filhos, estão aí algumas sugestões. Mas aí você vai começar a perceber por que essa família era tão complicada. Bom, começa a ser complicada a partir do momento que você entende que uma esposa só dá um trabalho danado. Imagine 4, não é verdade? E ele teve 4 esposas. 4 esposas, pelo menos as que estão registradas. Agora, observe comigo. Com Lia, ele teve primeiro o filho Rúben, depois ele teve Simeão, depois ele teve Levi e ele teve Judá. Quando nasceu o 4º filho, ou melhor dizendo, no nascimento dos primeiros 4 filhos de Jacó, havia uma briga interna ali no lar entre Lia e Raquel, porque a cada espirro, Lia tinha um filho. Era assim, Lia é fantástica. Só que Raquel, ela ficava furiosa com isso, porque ela não conseguia ter filhos. Então imagine a inveja que existia entre essas 2 esposas, debaixo de um mesmo teto. Eu quero ter filhos, mas eu não consigo. E essa mulher, só de uma vez, ela tem 4 filhos. Sabe o que Raquel fez? Ela bolou um plano e deu então Bila para Jacó. E Bila teve o 5º filho, Dan, e teve também Naftali. Sabe quem ficou agora chateada? Foi Lia. Como pode? Isso não estava escrito. E de repente ela coloca Bila na parada, a serva dela. Então também vou fazer igual. E ela então, Lia, deu Zilpa. E Zilpa teve o 7º filho e teve também o 8º filho de Jacó, que é Gade e Azer. Aí de repente Lia começou a dar filhos de novo. Teve o 9º filho, Issacar, e teve o 10º filho, Zebulon. Gente, está perdendo a conta aí? Tem Diná também. Diná não coloquei aí. É porque, mulheres, nada contra vocês. Não fiquem chateadas, mas eu não coloquei Diná por um motivo. Porque a minha próxima mensagem eu vou falar sobre Débora. Uma mensagem difícil. E nessa mensagem, quando eu falar sobre Débora,
eu vou aqui ganhar muitos pontos com as mulheres e vou sofrer muito com os homens. Então hoje eu prefiro dizer assim, eu só coloquei os homens aqui. Mas Raquel, nessa altura do campeonato, imagine vocês, 10 filhos. Ela, nenhum. Mas de repente chega José. E depois vem quem? Benjamim. Que legal. Então vocês agora já aprenderam toda a história. Mas é uma família complicada. Tão complicada que imagine vocês uma pergunta simples. Quem você acha que é o primogênito aí? Esse é o problema quando a gente tem muitas esposas. Porque uma das coisas que a cultura judaica, ela trabalhava muito era a questão do primogênito. Só que quando você olha para essa situação, será que é Rúben? Será que é José? Será que é Dan? Será que é Gad? Ah, pastor, acho que é o primeiro que nasceu, Rúben. Ok. Mas Rúben, você vai ver na história, lá no final, que ele perdeu esse direito de primogenitura também. Pelo menos na bênção que ele teve do seu pai, Jacó. Eu só sei que isso vai refletir daqui a pouco na continuação dessa história. Por quê? Porque Jacó, ele tinha realmente uma família complicadíssima. E todos esses filhos, menos Benjamim, eles nasceram naquele contexto quando ele estava em Padã Arã, aonde Jacó permaneceu 24 anos, e ali nasceram os seus 11 filhos. E esses 11 filhos deram problemas sérios para ele. No entanto, quando Jacó decidiu voltar para a casa de seu pai Isaque, aí começaram então as tragédias. E a primeira tragédia foi a tragédia que aconteceu na vida de Diná. Porque Diná foi até uma terra, a terra de Siquém, e ali ela foi estuprada. E o texto é muito claro. Ela foi estuprada por um heveu, que não tinha nada a ver com o povo de Israel. E os irmãos de Diná, todos esses daí, menos José e Benjamim, que não entraram na história, eles se prepararam com outros homens. Eles arrumaram uma armadilha, eles invadiram aquela cidade e mataram todos os homens daquele lugar, levando os despojos, levando os meninos, as meninas e as mulheres. E eles mataram todos os homens. Interessante que nesse sentido você começa a conhecer de fato quem era Jacó, porque em momento algum Jacó, ele foi ao lado da sua filha e disse: eu estou muito irado com aquela turma que fez isso com você. Em momento algum ele foi e abraçou a sua filha. A única coisa que a Bíblia registra sobre Jacó, quando isso aconteceu, a tragédia de Diná, foi que ele simplesmente estava preocupado com a sua reputação no lugar. Onde já se viu? Vocês mataram todos os homens da cidade. Eu não estou dizendo aqui que a atitude dos irmãos, dos filhos de Jacó, foi uma atitude correta. Mas o pai não se aproximou de Diná. Mais do que isso, a segunda tragédia aconteceu quando Raquel, nesta volta para a casa de Isaque, quando ela tem o parto do segundo filho, Benjamim, Raquel morre. Ela morre no parto. E aquilo traz consternação ao coração de Jacó. Jacó amava demais Raquel. Aquilo foi uma tragédia para a sua vida. E enquanto ainda ele estava de luto pela morte da sua esposa, o seu filho Rúben comete a terceira tragédia, porque Rúben vai deitar-se com Bila. Ele vai ter relações sexuais com Bila, que era uma das esposas de Jacó. Você não acha que esse é um lar complicado? Jacó e suas tragédias. Em segundo lugar, nós vamos também perceber que existe um filho favorito nesta história, mas havia também um pai passivo. E aqui nós temos uma palavra toda especial para aquelas pessoas que são passivas. Isso é muito preocupante. Eu considero uma pessoa passiva, e geralmente ninguém nasce passivo, mas por causa de circunstâncias nas quais essa pessoa viveu, geralmente eu e você podemos nos tornar pessoas
altamente passivos. Significa que você talvez não vai conseguir decidir. Você não vai conseguir realmente fazer aquilo que você deve fazer com assertividade. Você tem muitas confusões e por conta disso você foge. Isso acontecia muito com Jacó, o pai de José. E observe o que diz o texto. Acompanhe com seus olhos no telão. José habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai o quê? A má fama deles. Vocês estão percebendo também que José tinha os seus probleminhas, né? Contextualizando, José era o quê? Um dedo duro. José era terrível. Mas, gente, nós estamos falando de um adolescente. Adolescente. Não é um homem formado, não. É aquele que chegava em casa, pai, e falava todas as coisas. Ora, Israel aqui é Jacó, porque ele já tinha passado pelo Val do Jaboque, Deus já tinha transformado a história dele. Israel gostava mais de José, grande perigo, pais e mães. Gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Não é tunica, é túnica. Né? Porque eu já vi um pregador, eu vou falar sobre a túnica de José. Né? Eu estava pensando que era uma namorada, alguma coisa. Né? É túnica. Agora, o que tem a ver essa túnica? Por que Jacó mandou fazer uma túnica? Por quê? Porque José era um bom moço. José não era um cara homicida e violento como seus irmãos. José era o filhinho do papai, nasceu na velhice de Jacó. Jacó amava Raquel e amava tanto Raquel que quando José nasceu, esse menino é o meu filho. Aqueles outros, não vale muita coisa. Sabe por que ele recebeu essa túnica? Porque realmente Jacó amava mais a José. E olha, quando você tem mais do que um filho, é um perigo danado. Eu tenho 2 filhas. E eu sei o que é isso. Pais que têm mais do que um filho aqui, de vez em quando, um ou outro não chega. De quem você gosta mais, pai? Aconteceu já com você? Imagine você, os 13 filhos de Jacó, pai, de quem que você gosta mais? Um dia desses, eu dei um presente para minha filha, que completa aniversário agora em outubro. Dei um presente legal para ela. Tal, aquela coisa toda. Aí a filha mais velha, que é casada já, liga para mim aqui em Campinas, falei, pai, você deu um presente muito legal para a Tati. Falei, filha, pois é. Você gosta mais dela, né? Falei, não, calma, não é isso. Falou, pai, e quando é que você vai dar esse presente para mim? Eu falei assim, moça, você já é casada, pede para o seu marido. Ele falou que não vai dar, então é você que tem que dar. Você está compreendendo como que é esse negócio? E o duro, né, que eu faço de tudo para não ser um pai passivo. Então a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que pensar, e agora como é que eu vou fazer? Quem mandou ter 2 filhas, né? É verdade? O fato é que Jacó era um pai passivo. Por que Jacó era um pai passivo? Comece a aprender um pouco com a história, que talvez seja a sua história. Jacó era um cara passivo porque a mãe dele o enganou. Quem bolou aquele plano da primogenitura que vocês ouviram no domingo passado foi a mãe. Não foi ele que bolou aquilo, não. Ele é um cara muito passivo. Não se esqueça também que Esaú, seu irmão, o amedrontou a ponto de dizer, ok, eu tinha feito um trato com você lá, mas você levou adiante esse negócio. Quando o nosso pai morrer, você vai morrer junto. E por conta disso, o que aconteceu com Jacó? Ele fugiu. Não se esqueça também que Jacó foi usado por Labão durante 24 anos. Esse camarada ele não conseguia decidir.
É por isso que ele tinha problemas com todos os seus filhos, porque os seus filhos realmente causavam problemas. E a preferência dele, então, é com José, porque José era um menino muito bom, diferente dos outros. E aí o pai, então, presenteou com essa túnica que ele comprou no shopping galeria, numa loja bem cara. Tá aí. Por favor, não confunda isso aqui com o santo, né? Mas essa é a melhor foto que eu consegui na internet para mostrar para você o que é uma túnica. Uma túnica longa era uma túnica que era usada onde você via que elas chegavam até as mangas e até os tornozelos, era muito bonita, colorida. E geralmente quem usava uma túnica longa nos dias de Jacó eram aqueles que eram primogênitos. Ouviu isso? Os primogênitos usavam. Mas quem que era o primogênito na história de Jacó? Bela confusão. Talvez Rúben olhava para aquilo e dizia assim, mas eu fui o primeiro que nasci nessa prole. Mas o meu primogênito é José. Quem usava geralmente eram pessoas de grande importância. E para Jacó, José era muito importante. Quem usava uma túnica era aquele que não precisava trabalhar na roça. Sabe por quê? Porque a túnica normal de um operário nos dias de Jacó era uma túnica curta, onde ela ia apenas aqui até o antebraço e até o joelho, para não atrapalhar quando eles estavam trabalhando na roça. Uma túnica dessa você não consegue. Você não consegue. Então estava sendo muito claro que o pai estava dando aqui uma palavra muito clara para os seus filhos. O meu preferido é Jacó. Vocês estão prestando atenção, isso é bom. Agora veja o que aconteceu. Quando seus irmãos... quando o Ricardo confundiu os nomes aqui, ninguém falava, né? Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Odiaram. José tinha uma outra qualidade, não era só um bom moço, não era só um bom filho, porque apesar da túnica, apesar de tudo aquilo que a gente vê na Bíblia, deixa eu dizer para você, José era um menino bom, muito bom. No entanto, dentro daquilo que nós estamos vendo, uma família que experimentou tragédias, o filho favorito e o pai passivo, nós vamos também entender que José, ele tinha esse dom de interpretar sonhos. Ele era um mestre de sonhos. Ele era o cara que sonhava e conseguia decifrar o próprio sonho. Ele era um cara que conseguiria decifrar o sonho que você teve nessa noite e certamente preocupou de você de manhã quando você acordou. O que significa isso? José era esse cara. Só que ele também arrumava problemas por conta disso. Por exemplo, acompanhe. Ele chega para os seus irmãos e diz assim: ouçam um sonho que eu tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Esse é o sonho que ele teve, essa foi a interpretação que ele deu para os seus irmãos, que já o odiavam. Agora imagine você tem alguém que odeia você e de repente você diz assim: vai ter um momento que você vai se prostrar diante de mim, o cara vai te matar, não vai? Esse é o sentimento que os irmãos dele tinham dele. E ele podia muito bem ficar só nesse sonho, mas olha só o que ele fez em seguida.
Depois teve outro sonho. Esse cara sonhava toda noite também, não fazia nada e tinha sonho, tudo quanto teve. Depois ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Eita, Jacó! Jacó era um cara que só fazia reflexão. E é interessante que, se ele ouvisse as nossas mensagens aqui, toda mensagem no final tem reflexão e ação, reflexão e prática. Ele só refletia. Esse era o problema de Jacó, ele ficava na reflexão. Ele ouviu tudo aquilo que o filho falou e não tomou nenhuma providência. O resultado, os seus irmãos, então, que já tinham ódio mortal dele, decidiram matá-lo. E os seus irmãos um dia estavam trabalhando na região de Siquém. Siquém? O que é Siquém? É aquela região onde teve aquele problema todo com Diná. E Jacó ficou preocupado porque os filhos estavam trabalhando nessa região e podia ser que alguma coisa acontecesse. Então, o que Jacó fez? José, vai dar uma chegadinha lá em Siquém, vê o que seus irmãos estão aprontando. Dá uma olhadinha lá. Aí José foi. Sabe o que os irmãos estavam aprontando? Os irmãos, na verdade, estavam trabalhando. E quando eles viram José chegando, eles disseram assim: lá vem o tal sonhador. Só que eles estavam trabalhando e bolando um plano para matá-lo. Só que eles queriam matá-lo, mas ao mesmo tempo eles não queriam ficar com essa dor no coração. Diante disso, então, quando José chegou ao grupo, diz o texto que eles despiram José da sua túnica, colocaram-no num poço e certamente cobriram aquele poço e foram almoçar. E neste almoço é que então eles percebem que estava chegando uma caravana de comerciantes ismaelitas. E aí veio a grande ideia: ao invés de matá-lo, por que a gente não vende? E de fato fizeram isso. Venderam José por 20 peças de prata. Puxa, quanto dinheiro? Quanto dinheiro? Nada. 20 peças de prata era para a compra de um escravo aleijado. Isso quer dizer que para eles, de fato, José não valia nada. E aquela caravana de comerciantes levou, então, José. E eles, os irmãos, mataram um bode e molharam a túnica no sangue, levaram-na ao pai e disseram: pai Jacó, um animal selvagem atacou José, matou-o e despedaçou-o. Eis o que sobrou, a túnica ensanguentada. Agora imagine a dor que estava sofrendo esse pai. E vocês que conhecem um pouco a história, quantos anos se passaram? E este pai sabia apenas essa história a respeito do seu filho, que fora morto de uma forma tão trágica. A partir daí, então, nós vamos continuar na nossa história dizendo que, além de ser um mestre de sonhos, José foi para o Egito, ali na casa de Potifar, depois na prisão e depois na corte. O texto continua dizendo que José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. E é interessante que a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou ali. O que nós estamos dizendo é sobre um jovem de 17 anos, um jovem bom, um filho bom, alguém que tinha muitas qualidades e que de repente vê a sua vida sair fora do controle. Esse é o ponto onde ele não conseguia decidir nada. Nada, absolutamente nada. Foram seus irmãos que decidiram por ele. Agora eram os ismaelitas que estavam decidindo por ele. Depois Potifar que estava decidindo por ele. Ele era um escravo. Ele era um escravo do seu próprio sofrimento. Mas é interessante que em tudo aquilo que você vai ler na história de José,
uma frase vai acompanhar essa história. Ela vai aparecer sempre. E a frase é esta: o Senhor estava com quem? O Senhor estava com José. Você pode dizer para aquele que está do seu lado aí: o Senhor estava com José. Isso vai ser importante. Agora, eu gostaria que você dissesse para alguém que está do seu lado, se você quiser, mas reflita bem: o Senhor está comigo. Sei não. Se vocês falarem assim: o Senhor está comigo. Se você estiver no oásis, eu vou compreender: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo? Como é que vocês vão falar? O Senhor está comigo. Apesar de tudo aquilo que estava acontecendo na vida de José, José sabia uma coisa: o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Olha o que diz o texto: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este, ou seja, Potifar, percebeu que o Senhor Deus estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. E continua o texto: desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Potifar gostava de fazer a própria comida dele. Agora, como é que termina esse texto? José era o quê? Era atraente e de boa aparência. Eu vou enfatizar isso aqui. Observem de novo. José era o quê? Atraente. Ele não era só bom moço. Ele não era só bom filho. Mas ele era o cara. Ele era um menino atraente, ele era um menino de boa aparência. E quando eu cheguei nessa parte do texto, eu descobri uma verdade teológica. Teológica que eu quero compartilhar com vocês. É uma bênção ser feio. É uma bênção ser feio. E que não fique na sua cabeça só isso na mensagem, por favor. Porque depois a gente prega. Oh, o que você levou da mensagem? É uma bênção feio. Nós somos gente, eu e você, que vivemos parte da nossa vida com alguns questionamentos, com algumas coisas. Por que eu não nasci assim, né? Poxa, por que podia ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo? Eu podia ter menos espinha. Isso acontece muito na época da adolescência. Eu também tive os meus. Eu tinha os meus questionamentos. Meu pai era um camarada que tinha um cabelo super liso. Minha mãe, cabelo liso. E eu nasci com cabelo crespo. Eu falava: meu, por que eu nasci com cabelo crespo? E eu fui criado no meio de amigos, principalmente na adolescência, que tinham cabelos lisos. E eu tinha uma inveja santa, porque eu queria que os meus cabelos caíssem na testa, né, para eu poder fazer aquele estilo. Não conseguia. Por que eu não tenho cabelo que nem os outros? E eu queria. Eu tinha um tio também que tinha o mesmo problema. É um tio, tenho. E esse tio, ele é um pouco mais velho do que eu. E é interessante assim que ele era bem mais moreninho, porque eu sou branco, né? Bem, ele era mais moreninho. E ele tinha toda a condição de ter um cabelo como ele tinha, mais crespo. E nós conversávamos muito sobre isso. E é interessante que esse meu tio, ele fazia algumas coisas assim para tentar melhorar o cabelo, para ficar mais liso, mas não conseguia. Até que um dia, uma tia nossa chamada Kita, o nome desse meu tio é Sérgio, tá? É bom falar o nome dele? É bom. Então, o Sérgio falou assim: a Kita, que é uma tia nossa, ela se dizia cabeleireira. Então ela dizia assim que ela tinha lá uma poção mágica para passar no nosso cabelo para ficar então liso.
E num sábado, por volta de 6, 7 horas da noite, nós fomos à casa da Kita para ela fazer então um tratamento. E ela usou lá um tal de bálsamo Bengay, alguma coisa desse jeito aí, né? E começou pelo cabelo dele. E a hora que eu vi ela passando, falei, gente, o cabelo do cara ficou liso, vai bonito, só, né? No outro domingo, que seria outro dia, vai cair nos olhos aqui lá, na testa. Aí veio o meu, passou, colocou um negócio na cabeça assim, tipo papel celofane, para ficar aquecido, tal, aquela coisa toda. Aí que já era mais ou menos 8 e pouco, nós estávamos lá, parecia salão de beleza, né? Aquela coisa toda. Ela falou assim, agora eu vou ter que enrolar o cabelo com Bob. Eu falei assim. Eu falei, não. Bob não. Então esse negócio assim, é uma bênção ser feio, mas nem tanto. Bob, não, mas tem que ser. E pior, vocês vão ter que ficar com o Bob até amanhã. Enrolou com o Bob. Agora, a gente não podia dormir na casa da Kita. Meu pai não tinha carro. Ela não tinha carro. Nós tínhamos que ir embora, eu e o Sérgio, para pelo menos a minha casa, para dormir na minha casa. Quando deu mais ou menos 10h30 da noite, zona norte de São Paulo, periferia, a gente sabe que tem menos pessoas na rua, é agora. Então sabe aquele negócio de 100 metros que nós iniciamos? A vida é uma corrida de 100 metros, para nós era uma corrida. E eu e ele correndo nas ruas da zona norte, com um lenço na cabeça ainda, né, com o Bob. A desgraça maior aconteceu porque a polícia nos parou. O ministério do Espírito Santo adverte: promoção, prosperidade e beleza podem fazer mal à saúde espiritual. Cuidado. O sucesso e prosperidade de José era uma bênção, mas era uma bênção da providência divina. Esse moço, a todo instante, estava sendo levado para o poço, não conseguia decidir nada na vida. Ele passava por sofrimentos tremendos, que muitos jovens aqui sequer passaram. Mas a todo instante você vê este moço sendo tirado de situações horríveis e sendo próspero e sendo promovido. Ele está na casa de Potifar. Ele está administrando toda a casa de Potifar. Nós não sabemos quanto tempo demorou para ele aprender a nova língua, para ele aprender a nova cultura. Mas nós estamos falando de alguém que realmente Deus estava abençoando. Deus estava com ele. Que promoção extraordinária. E por favor, não saia daqui com a percepção de que, poxa, eu sou bonito, então... Não, nada errado em ser promovido, próspero ou bonito, mas tome cuidado, é esse ponto que eu quero chegar. Quanto mais promovido, quanto mais próspero e quanto mais bonito você for, mais tentado você será. José era atraente, José era inteligente, José era um homem próspero. A mulher de Potifar gostou muito dele. Sabe o que aconteceu? Aqui está a proposta. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha e deite-se comigo. A Bíblia diz que os lábios da mulher adúltera são como mel. São como mel. E qual o problema? Qual o problema? O cara saiu do interior de Minas, veio para Campinas fazer faculdade na Unicamp. Ninguém está olhando. Ninguém da família está perto. Por que ele não dá uma saidinha? Por que ele não faz isso com a mulher de Potifar? Sabe a história que ele vai contar no futuro? Gente, eu sair com a mulher de Potifar. E agora, José? E agora? Olha a resposta dele. Mas ele recusou e lhe disse:
Meu senhor, que é Potifar, não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Como que eu poderia fazer algo tão perverso e pecar contra Deus? E quando você lê a história de José, isso não aconteceu uma, a tentação dessa mulher não aconteceu duas, a cobiça e o assédio dessa mulher não aconteceu 3 vezes. Diz o versículo 10, que é o versículo seguinte, que todos os dias, ela assediava José, até o dia que ela o agarrou pela roupa, mas ele se livrou e correu, fugindo da casa. Versículos 11 e 12. Na Bíblia, aprendam isso, sempre que o assunto é tentação, sempre, a palavra, o conselho da Bíblia é: corra. Corra. Se você não consegue superar uma tentação, corra dela. Mas isso é muito difícil, pastor, eu não consigo. Corra, tente. Ou como um amigo meu dizia, se amarre num poste, mas preserve aquilo que Deus deu para você. Seja fiel. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Sabe o que aconteceu? Quando ele fugiu, a roupa dele, o manto dele, ficou nas mãos da mulher de Potifar. E quando Potifar, o marido, chegou em casa, ela disse: esse rapaz que você colocou aqui, ele tentou me agarrar. E eu ainda lutei com ele, e olha só o que eu consegui, apenas o manto. Ele fugiu de casa. Nós estamos falando de José não com 17 anos agora. Nós estamos falando de José com 30 anos de idade, sangue correndo nas veias. Não era um homem de pedra e muito menos uma múmia. Era José, um homem que estava se preservando para o seu Deus, para o momento certo. E Potifar, muito chateado com essa situação, o lançou à prisão. E a história de José continua, versículo 21. José ficou na prisão, mas quem estava com ele? Deus estava com ele. Vocês estão percebendo que essa história, Deus está nela? A providência de Deus está nela. Providência, sim, é uma teologia da Igreja Reformada. E se você quer um exemplo da providência de Deus, você tem que ler a história de José. O Senhor era com José. A bênção do Senhor estava com José em todo o tempo, mesmo na prisão. E é interessante que eu entendo, pensando dentro de uma probabilidade que nós chamamos humana, José pensava assim: eu vou ficar aqui, mas eu sei que em poucos dias Deus vai me livrar. Porque eu fui justo. Eu estou aqui injustamente. Deus vai me livrar. Entre mentes, aparecem agora como seus companheiros de cela 2 homens. O copeiro do rei, Faraó, e o padeiro. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Nós não sabemos porquê, mas esses 2 homens foram presos também. Só que nesse tempo, para vocês terem uma ideia, José já era o administrador da cadeia. É fato. Por quê? Porque o diretor da cadeia confiava tanto em José na prisão que o tornou o administrador da cadeia. Em outras palavras, José cuidava até dos presos, porque Deus estava com ele. E numa certa manhã, José percebeu que o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros estavam tristes. E José foi conversar com eles. Coração de amigo, coração pastoral. Por que vocês estão abatidos assim? Aí os 2 disseram: é porque nós tivemos
sonhos. Eu sonhei uma coisa, o outro sonhou outra, e nós ficamos abatidos porque nós não sabemos o que significa esses sonhos. E nós já sabemos que ele era um mestre de sonhos, José. E José disse assim: então conte para mim qual foi o sonho. E o copeiro disse: eu sonhei com uma videira. E essa videira tinha 3 ramos. E nesses 3 ramos haviam cachos de uva. E eu espremi esses cachos de uvas numa taça e dei a Faraó. O que significa isso, José? José olhou para o chefe dos copeiros e disse assim: rapaz, isso aqui é simples. Os 3 ramos significam 3 dias. Em 3 dias você será restaurado ao reino. Em 3 dias você estará novamente no palácio. Em 3 dias você vai servir novamente Faraó. Você vai sair da prisão. Que bom, que notícia boa. Mas não esqueça de uma coisa: aqui está a palavra de José, que mostra o sentimento da pessoa, do ser humano. Não esqueça que quando você for restaurado à sua posição junto a Faraó, não esqueça de mim. Avise Faraó que eu estou aqui, que eu estou sofrendo neste lugar. Tudo bem? Combinado? E o chefe dos copeiros disse: combinado, pode deixar, que assim que eu chegar lá, eu vou avisar Faraó. Aí o padeiro, ouvindo a interpretação dessa história, entrou no vácuo e disse assim: e conta a mim, José, qual foi o seu sonho? Eu sonhei que sobre a minha cabeça haviam 3 cestas de pão. Aí José: sobre a sua cabeça 3 cestas de pão? Que cabeção você tem, cara? 3 cestas de pão. E na cesta que estava, numa das cestas, haviam pães, doces, tudo que Faraó gosta. Só que, José, as aves vinham e comiam tudo. O que significa isso, José? Você quer saber mesmo a história? Sabe qual o significado do seu sonho? Em 3 dias, você vai ser decapitado, seu corpo vai ser pendurado numa árvore e as aves vão comer. Depois de 3 dias, o copeiro foi exaltado ao seu lugar. O padeiro morreu. A pergunta é: o copeiro se lembrou de José? Não. O copeiro que esteve do lado de Faraó não disse para Faraó: Faraó, tem um menino lá, 30 e poucos anos, o cara não fez nada, e você tem uma palavra que você pode tirá-lo da masmorra, da prisão, da cadeia, daquele buraco. Faraó, faça isso. Mas o miserável se esqueceu. E por conta desse esquecimento, José ficou ainda na prisão por 2 anos. Por 2 anos. Faraó teve que ter um pesadelo. Depois de 2 anos, Faraó teve um pesadelo, e por conta desse pesadelo, das vacas magras, vacas gordas, é que então o copeiro se lembrou daquele amigo lá da cadeia. Quando o Faraó soube que havia alguém com essa condição de interpretar sonhos e que o pesadelo dele poderia então ser interpretado, diz o texto que Faraó mandou chamar José. E eu gosto muito desse versículo porque diz que ele mandou tirar depressa do calabouço. Depois de se barbear, olha que bonito isso. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. Depois disso, José pode ter sido um bom discípulo de Cristo, um filho exemplar, usado por Deus. Mas eu queria parar essa história aqui. Eu queria dizer para você que ele passou 20 anos da sua vida, 20 anos, experimentando decepções, maus tratos, rejeição, medo, falsas acusações, escravidão e abandono. Onde que Deus estava nesses 20 anos? Eu imagino José todos os dias orando:
Deus, onde o Senhor está? É como cada um de nós que estamos enfrentando nossas situações. Deus, onde o Senhor está? Onde o Senhor está quando estou enfrentando esse problema? E a resposta que eu tenho para isso é que enquanto José estava esperando, esperando e esperando, Deus estava trabalhando, trabalhando e trabalhando, trabalhando na vida dele. Quando enfrentamos um sofrimento e ficamos esperando, esperando, esperando e nada acontece, na realidade há muita coisa ocorrendo. Deus está trabalhando. E talvez nós que estamos aqui, muitas pessoas, essa história talvez ela tenha diferentes aspectos para você. Talvez a sua vida se encaixe mais na questão da fidelidade. Talvez a sua vida se encaixe mais na questão do sofrimento. Talvez a sua vida se encaixe mais na questão de problemas familiares. Talvez a sua vida se encaixe aqui naquilo que nós chamamos problema de doenças. Quantas vezes, ao recebermos um telefonema aqui na chácara, durante a semana, quando alguém diz, pastor, aconteceu isso, isso e isso. Por favor, ajude. E a nossa palavra sempre é, tenha esperança. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Por isso que eu queria convidar você nesta manhã a se animar, a tomar um banho, a passar gel no cabelo e apresentar-se diante de Deus, não de Faraó, mas diante de Deus, com a sua questão, com o seu problema. E ainda, se você quer realmente experimentar uma cura milagrosa no seu interior, faça o que fez José, que dos 30 até os 110 anos, quando você lê a história dele, em momento algum, ele falou algo a respeito dos seus irmãos. Em momento algum, ele falou mal do seu pai. Em momento algum, ele foi falar mal daquela mulher que o colocou na prisão. Em momento algum, ele contrariou aquele chefe dos copeiros que esqueceu ele por mais 2 anos naquela prisão. Ele não teve qualquer ressentimento, ele venceu todas essas situações, ele foi promovido ao 2º cargo mais importante do Egito, ele perdoou seus irmãos, ele salvou a sua família, ele salvou todo o Egito. Por isso que José é conhecido no livro de Gênesis como um tipo de Jesus. Um tipo de Jesus. Em outras palavras, Jesus estava prefigurando nele José. Olha a importância dele na vida e na história. Onde Deus está enquanto eu estou sofrendo? Talvez você esteja perguntando. Eu diria para você, em nome do Senhor Jesus, Deus está trabalhando, trabalhando e trabalhando e trabalhando na sua vida. Por fim, para refletir e praticar, eu tenho 3 coisas para vocês e eu mudei de ontem para cá por causa de uma irmã, depois do culto de ontem. Primeiro, eu quero que você saia daqui nessa manhã, sabendo que Deus é tão bom. Aleluia. Eu vou pedir só para os homens falarem, Deus é tão bom. Só Deus é tão bom. Homens, Deus. E as mulheres, aleluia. Os homens, Cristo é real. E as mulheres, Ele voltará aos homens, Ele voltará para mim. E as mulheres, alguém se lembra disso? Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom para mim. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando acabou o culto ontem, uma mulher chegou para mim, me pegou pelo ombro e falou assim, você não cantou hoje? Eu quero dizer para você que eu não vou cantar tudo quanto é culto que a gente subiu para pregar. Mas, de fato, a minha conclusão ontem era diferente.
Não era Rose, era diferente. E de manhã, quando eu acordei, sonhei. Sonhei com Deus é tão bom. Eu falei assim, eu quero compartilhar com os meus irmãos que Deus é tão bom, que Cristo é real e que Ele voltará. Então as mulheres agora só vão repetir aleluia. E os homens vão cantar com essa voz bonita que eles têm, outra parte. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Cristo é real, Cristo é real, Cristo é real pra mim. Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará, voltará pra mim. Essa diagramação está muito feia. Meu irmão é diagramador por excelência. Se ele visse isso, ele ia dizer, está faltando alguma coisa aí. E de fato está faltando. Deus é tão bom, aleluia. Por que então eu não sou fiel como José? Por que eu não sou tão fiel como José? Cristo é real. Se Cristo é real, nós temos que entender que famílias complicadas precisam do Redentor. José, ele sabia que a sua família precisava de um Redentor. E ele, como tipo de Cristo, ele fez esse papel. Ele salvou seus irmãos de morrerem à míngua aonde eles estavam. Falando com o pastor Ricardo essa semana, algo me chamou a atenção. Nós almoçando juntos, ele disse assim, qual foi o pecado de José? Qual foi o pecado de José, Eduardo? E eu disse para ele, José não tem pecado. Em momento algum você vê pecado na vida desse homem. E ele respondeu para mim, de fato é verdade, nós só sabemos que José pecou porque ele morreu. Porque se ele não tivesse pecado, ele não teria morrido. E nós só morremos porque nós pecamos. Nós precisamos, portanto, do Redentor. José sabia disso. Por isso que eu digo para você, não desista da sua família jamais. Por quê? Porque famílias complicadas, elas precisam do Redentor e você pode ser este elo, você pode ser este José, aonde você vai falar do Redentor para eles. E eu termino, ele voltará. Jesus está trabalhando na nossa vida. Esse sofrimento que a gente está passando, ele pode acabar no presente, pode acabar no futuro, mas pode acabar, sabe quando? Quando Cristo voltar. Nós sofremos por causa das consequências do pecado. Nós conhecemos pessoas que conseguem vencer o sofrimento, as dores, mas nós conhecemos também exemplos de pessoas que não conseguiram e partiram por isso. É por isso que nós estamos a todo instante esperando algo. E eu digo para você, espere, não desista, não desista. Não desista mesmo, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida.